Sejam bem-vindos. Na aula passada eu apresentei para vocês, fiz uma discussão sobre alguns aspectos de algumas hipóteses sobre a determinação do coeficiente de pressão interna de acordo com a NBR 6123, né, de 88. E aí, na aula de hoje, nós vamos aplicar alguma daquelas hipóteses, né, algumas delas, para o nosso exemplo. Lembrando que eu vou aplicar apenas algumas daquelas hipóteses, né, apenas algumas daquelas hipóteses que estão listadas na NBR 6123 para que a gente não perca muito tempo, tá? Para que a gente não perca muito tempo. Então, vamos começar com as hipóteses do coeficiente de pressão interna para o vento a 0 graus. Como eu disse a vocês anteriormente, vão existir hipóteses de pressão interna que são específicas para o vento a 0 graus e hipóteses de pressão interna que são específicas para o vento a 90 graus. Vamos começar pelas aquelas hipóteses que cabem, né, para o vento a 0 graus. Então, inicialmente, eu gostaria só de lembrar que o nosso galpão, eu estou considerando que ele possui apenas um portão frontal, tá? Apenas um portão frontal. Ele não possui janelas em nenhuma das outras faces, inclusive na face frontal também. E ele possui um tapamento, né? Um tapamento lateral e na sua cobertura também, com telhas termoacústicas, que eu vou tratar daqui a pouco. Então, vamos para as hipóteses que cabem aqui para o vento a 0 graus. Então, primeiramente, né, inicialmente, eu estou considerando que todas as portas e caixilhos, né, estejam fechados. Na verdade, a gente não tem caixilhos na nossa edificação, então isso aqui não se aplicaria, tá bom? Isso aqui não se aplicaria porque a gente não tem caixilhos na nossa edificação, não temos isso aqui. Então, vamos apagar e desconsiderar. Então, considerando que o portão, né, né, no singular, o portão esteja fechado, tá? Considerando que o portão esteja fechado, então, eu vou ter nas 4 faces do nosso galpão apenas áreas de abertura associadas a pequenas frestas, tá? Associadas a pequenas frestas entre os elementos de vedação. E aí, dessa maneira, eu posso admitir que eu tenho permeabilidade igual em todas as 4 faces do meu galpão. Então, nessa situação, a norma coloca esses dois valores que estão aqui, para o coeficiente de pressão interna. Um valor de sucção e um valor nulo, tá? Guardem esses dois valores para que a gente possa para que a gente possa adotar valores futuramente. Então, para a sucção interna, nós teríamos essa representação, tá? Sucção interna, então saindo do plano do galpão, só que para a face de dentro, para o lado de dentro, né? E sem nenhuma sucção interna, tá? Sem nenhuma sucção interna. Outra hipótese que a gente vai fazer aqui é quando a gente tem a abertura dominante na face de barlavento. Eu poderia fazer também, eu já vou adiantar, eu poderia fazer também a outra hipótese, que é a abertura dominante na face de sotavento. É outra hipótese possível. Essa hipótese, ela só é possível, né? Essa abertura dominante na face de barlavento, ela só se aplica para o vento a 0 graus, tá? Ela só se aplica para o vento a 0 graus. Então, admitindo que o portão esteja aberto e que ele seja uma abertura dominante, tá? Então tá aqui, ó, portão de barlavento aberto, demais elementos fechados. Na verdade, eu não tenho outros elementos. Então, a área de abertura do meu portão, admitindo que ele tenha dimensões aqui de 4 por 4 metros, seria de 16 metros quadrados. E quem seria a área de abertura, né, em todas as outras faces do meu galpão, nas outras 3 faces do meu galpão? Dependeria basicamente dos elementos de vedação em si. Então, eu vou calcular inicialmente as áreas das frestas entre as telhas laterais e as paredes de alvenaria. Então, eu admiti essa telha, né, essa telha termoacústica. Eu busquei em um catálogo de um fabricante alguns dados
de geometria de uma telha termoacústica qualquer, só para a gente aplicar aqui no nosso exercício. E aí vocês considerem que essa linha que está aqui, ó, essa linha representa a face da alvenaria do fechamento lateral do nosso galpão. E aí a telha se apoia sobre, né, a telha se apoia sobre essa alvenaria na face lateral. Então vão existir essas frestas aqui, ó, essas frestas na face lateral do nosso galpão, entre a telha e a alvenaria. Então vamos começar, né, calculando a área de uma fresta dessa daqui, ó. Então eu pego aqui a área desse trapézio, ó, a área desse trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então a área de uma fresta dessa vai dar 29,8 centímetros quadrados. 29,8. Só que um procedimento de cálculo mais fácil para a gente seria determinar quantas frestas dessa eu tenho por unidade de metro, né? De metro da minha telha, por unidade de comprimento. Então, em 1 metro, né? Em 1 metro da minha telha, eu vou ter aproximadamente 3,89 ondas, tá? 3,89 ondas dessa daqui, ó. 3,89 ondas. Como é que eu cheguei nesse valor? Eu peguei aqui a distância de eixo a eixo de onda, que dá aproximadamente 257 milímetros. Então, 1000 milímetros dividido por 257 vai dar o número de ondas que eu tenho por unidade de comprimento. Então, se eu pegar a área de abertura de uma onda dessa, tá? A área de onda de uma abertura dessa. Desculpem. Se eu pegar a área da abertura de uma onda dessa, tá aqui, ó, e multiplicar pelo número de ondas que eu tenho por unidade de metro, né, aproximadamente 3,9 ondas por metro, eu vou ter 116,22 centímetros quadrados por metro, né, por metro de face lateral do meu galpão. Isso considerando apenas as frestas entre a telha e a alvenaria, tá? Como eu tenho 4 paredes, né? 4 faces laterais do meu galpão. Se eu pegar isso aqui, esse valor, 116,22 centímetros quadrados por metro, e multiplicar pelo perímetro do meu galpão, eu vou obter uma área total de 1,16, tá? 1,16 metros quadrados de área de abertura entre a telha e as alvenarias. Esse mesmo raciocínio, tá? Esse mesmo raciocínio se repete no encontro das telhas de tapamento lateral com a calha lá em cima. O raciocínio é o mesmo. Lembrando que as calhas, elas se encontram apenas nessas duas extremidades aqui das águas do nosso galpão. Então, se eu pegar essa área em centímetros quadrados por metro e multiplicar pelo comprimento das duas águas, né, pelo comprimento dessas duas águas aqui, ó, dessa e dessa, eu vou encontrar uma área total de 0,74 metros quadrados, tá? Então eu tenho a área de aberturas, esse valor aqui, ó, da telha com a parede e da telha com a calha nas duas extremidades das águas aqui, ó, tá bom? Então, portanto, de maneira aproximada, eu poderia passar aqui com vocês um bom tempo calculando outras aberturas que possam existir, outras frestas que possam existir no nosso galpão, mas eu considerei que isso aqui não seria importante, não seria o nosso objetivo principal. A área total de aberturas que eu tenho, né, nas outras faces do meu galpão
seria a área das frestas da parede com a telha, mais a área das frestas entre as telhas e a calha, e que daria aproximadamente 1,91 metros quadrados. Então vamos comparar agora a área do meu portão, considerando que ele está aberto, sobre a área de todas as outras frestas, tá? Né? A área total de todas as frestas que eu tenho no meu galpão, ou seja, de todas as outras aberturas, essa relação dá 8,40, né? 8,4 aproximadamente. Então lá na NBR 6123, vocês vão encontrar esse texto aqui, ó, que relaciona a proporção entre as áreas da abertura dominante e das outras aberturas com o coeficiente de pressão interna, Então, quando dá 6 ou mais, né, o meu CPI vale mais 0,8, Então, o meu CPI, né, para a minha terceira hipótese de pressão interna, né, tá aqui o 3, vale mais 0,8. Então, a gente teria uma sobrepressão interna no nosso galpão, ou seja, a tendência de inflar, né, de inflar o nosso galpão. Estou falando de maneira grosseira para que vocês possam visualizar essa situação. Isso aqui aconteceu quando a gente considerou que o meu portão, né, estava na face de sotavento, e aí o vento entra pelo portão e exerce uma pressão interna de sobrepressão. Então vejam que eu fiz aí eu fiz duas hipóteses, né? Duas hipóteses bem simples para o CPI no vento a 0 graus. Na primeira, eu tenho dois valores de CPI, um de sucção e um de um valor nulo. E na segunda, eu tenho uma sobrepressão interna. Então, eu tenho que considerar dois valores extremos. Um que conduza ao máximo de sucção interna e outro valor que conduza ao máximo de sobrepressão interna. O que conduz ao máximo de sucção interna para o vento a 0 graus foi o de menos 0,3 que a gente viu na primeira hipótese. E o que conduziu ao máximo de sobrepressão interna foi o mais 0,8, obtido agora nessa segunda hipótese. Então, esses valores que estão aqui, ó, a gente vai utilizar para o cálculo das pressões totais, tá bom? Para as pressões efetivas que a gente vai ver no próximo vídeo. Para o vento a 90 graus, eu vou começar com a hipótese mais simples, que é aquela que a gente tem permeabilidade igual em todas as faces. Então, igual que a gente fez para o vento a 0 graus, né? Mesma situação. Então, as quatro faces igualmente permeáveis, ou seja, eu teria que ter o portão fechado, e aí apenas as frestas, né? Apenas considerar as frestas nas quatro faces, e aí eu teria uma pressão interna de sucção ou um valor nulo. Na segunda hipótese que eu vou considerar, eu vou ter aqui a abertura dominante em uma face paralela ao vento, tá? Uma abertura dominante em uma face paralela ao vento. Como a gente viu na aula anterior, nessa situação em que a abertura dominante está em uma face paralela ao vento, eu devo adotar o coeficiente de pressão externo, eu devo adotar o coeficiente de pressão interna igual ao coeficiente de pressão externo correspondente ao local em que está situada a minha abertura dominante. Vamos voltar lá para os coeficientes de pressão externa do meu vento a 90 graus. Então, o meu portão está situado aqui, ó. Aliás, para as paredes, né? Obviamente que para as paredes. Cadê? Está aqui. Então, o meu portão está situado aqui. Eu estou considerando que ele está aberto, tá? Então, com o meu vento a 90 graus, o meu portão está situado em uma face paralela ao meu vento, né? Então, o meu portão está situado em uma região que tem sucção externa. Eu tenho menos 0,85 e menos 0,45, já que meu portão está localizado bem aqui na metade, né? Bem aqui no meio, aliás, da face frontal do meu galpão. Então, como eu teria dois valores distintos, eu vou adotar um valor médio
tá? Eu vou adotar aqui um valor médio para o meu CPI, ou seja, o valor médio entre menos 0,85 e menos 0,45 para o coeficiente de pressão interna. Então, o valor médio entre 0,85 e menos 0,45, né? O valor médio entre esses dois sujeitos aqui, ó, vai ser menos 0,65, certo? Então, eu tenho aqui o meu máximo de sucção interna, né? Para a gente finalizar aqui o nosso raciocínio. O máximo de sucção interna foi menos 0,65, que foi quando eu considerei a minha abertura dominante na face paralela ao vento. E o máximo de sobrepressão interna foi na minha primeira hipótese, quando eu considerei todos os elementos fechados, apenas com as frestas, né? Ou seja, permeabilidade igual em todas as faces. Então, eu tenho também, para o vento a 90 graus, eu tenho duas situações possíveis de pressão interna. Duas situações possíveis. E aí, com isso, nós encerramos as hipóteses, né? As considerações que a gente fez sobre a pressão interna no nosso galpão, né? As hipóteses possíveis, aliás, algumas das hipóteses possíveis de pressão interna no nosso galpão. Que eu vou frisar isso, que eu não estou considerando todas as hipóteses que a NBR 6123 possui e que seriam aplicáveis ao caso do nosso galpão. Eu apenas adotei duas para cada caso, né? Duas hipóteses para o vento a 0 graus e duas hipóteses para o vento a 90 graus. Tá bom? Peço que vocês façam suas anotações, aprofundem, leiam a norma e deixem aí nos comentários quaisquer dúvidas que vocês possam ter sobre essa parte do assunto. Então, abraço a todos e fiquem com Deus.